Oh, glória. Deus é bom. Amém, amados? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quero contar aqui um testemunho, né? Que a irmã não contou não, vou contar por ela, em nome de Jesus. A nossa irmã Gabriela conseguiu uma bênção, né? Do trabalho. A começar já primeiro, né? Oh, glória. Glória a Deus. Deus abriu a porta aí. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém, amados? Abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Apenas um versículo a gente vai ler aqui, que é o versículo 7, amém? Não seria eu a estar ministrando hoje, né, a pastora Heloísa. Aí ela mandou uma mensagem ainda há pouco, né, ainda há pouco não, ia dar 6 horas, 6 e um pouquinho. Pastora, estou presa aqui em Santa Cruz, terra do Jaelso agora, né, Santa Cruz. Falou que lá está tendo uma passeata, não sei o que é, que aí ela trabalha fazendo também transporte escolar, então ela ficou presa num engarrafamento quilométrico e ela não podia sair dali, né? E até ela acabar de entregar 2 crianças que faltavam, até ela em casa, se arrumar, enfim, né? Falei, ô glória. Aí como eu não estava contando em eu ministrar, aí me atrasei um pouquinho, né? Eu tive que preparar o esboço da palavra de Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu me atrasar um pouquinho, mas os irmãos lá, segura lá, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então João 15, aliás, versículo 7 diz assim. Aí o óculos quebrou, né, assim. Eu falei, meu Deus, tem que botar lente, todos acostumados a usar lente, eu boto lente, tudo para atrasar. Eu falei, ô Jesus. Aí com a lente fica uma dificuldade de ler a Bíblia. Vamos ler aqui, diz assim a palavra de Deus. Se vocês permanecerem em, e as minhas palavras permanecerem em, pedirão o que quiserem, e lhes será feito, né? Ou concedido. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. É com alegria e gratidão em nosso coração que nós estamos aqui neste lugar. Queremos, ó Pai, receber algo do Senhor. Queremos aprender do Senhor. Porque diz a palavra que o aprendizado que vem de Ti para nós promove descanso para nossa alma, Senhor. E essa noite, Deus, que o Senhor venha contemplar cada coração, cada vida e trazer a cada um de nós o devido ajuste, Senhor. Porque a nossa vida é uma obra inacabada. O Senhor está trabalhando em cada um de nós. O Senhor está trabalhando no teu corpo que está aqui, reunido em teu nome, Senhor. Por isso, Pai, faça toda mudança que é extremamente necessária. Ó Deus, nos livra, Senhor, de todo egoísmo, de tudo aquilo que não é teu, de toda desobediência, de toda raiz de rebeldia, de tudo aquilo que atrapalha uma comunhão plena, Senhor, e como consequência nos impede de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, cumpra em nós toda a tua vontade. Senhor, faça cessar neste lugar toda voz contrária, Deus. Amarra todo valente que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quebra, Senhor, toda a fortaleza do diabo, ó Pai, contra a nossa vida, Deus. Queremos verdadeiramente fluir na Tua presença e ser essa árvore frutífera que o Senhor declara que nós somos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Pai, eu oro também pela Antônia, oro pela sua filha Luana, oro pela sua família, que tem, Senhor, nesses dias, ó Pai, sido assolada por enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro a essas vidas, Pai amado, repreenda todo mal. Senhor, em nome de Jesus, esse povo precisa conhecer esse Deus maravilhoso, que essa situação, ó Pai, coopere para que elas cheguem ao conhecimento da verdade e à salvação, ó Pai, em Cristo Jesus.
Jesus. Por isso, Pai, nós colocamos essa família diante de Ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre a bênção do permanecer. Repita comigo, há uma bênção naqueles que permanecem. Amém? Quem é que pode te impedir de crescer, de conquistar? Pergunta essa pessoa que está do seu lado, quem é que pode te impedir? Nós mesmos, né, amada? Nós mesmos, cada um de nós, definimos os nossos limites de conquista. Cada um de nós definimos aonde a gente quer chegar, se a gente quer parar, se a gente quer desistir, se a gente quer avançar. Tudo precisa partir de nós mesmos. E nós estamos aí já terminando, né, 2017. Estamos aí, né, há poucos dias de entrar em dezembro, né? Quando a gente fala isso, dá um friozinho na barriga. Meu Deus, parece que foi ontem. Mas tem muita gente que já está entregando os pontos, né? Já está deixando, como diz Zeca Pagodinho, a vida levar. Deixa a vida me levar, né? Deixa dezembro me levar, deixa novembro me levar. Porque diante dos acontecimentos, a pessoa já desistiu de conquistar alguma coisa, de mudar alguma coisa, já se abalou demais por aquilo que ela viveu nesse ano de 2017 e ela já não quer mais, né? Ou não tem mais força para poder conquistar alguma coisa. Mas repita comigo assim: posicionamento pode mudar completamente a minha história. Amém, amado? Um posicionamento pode mudar completamente a nossa história. Quantos aqui podem testemunhar? Eu aceitei a Jesus tantos anos atrás e hoje a minha casa também está na presença de Deus. Foi um posicionamento que gerou uma mudança na história da família. Foi uma mão que se levantou e atraiu as bênçãos de Deus para aquela geografia. Então o posicionamento, ele define a história, a nossa história, define aquilo que está para acontecer. Nós não somos crentes que fomos chamados por Deus para viver fugindo das obras do diabo, com medo daquilo que ele está para fazer, com medo dos acontecimentos. Não, nós fomos chamados por Deus para construirmos uma história diferente. Amém? Repita assim: eu fui chamada por Deus para construir uma história diferente. E essa história, ela não começa a ser escrita, ela não começa ali a gerar fatos, porque Deus é Deus e vai fazer. Não, ela começa a acontecer quando nós nos posicionamos diante de Deus. Amém, amado? Aquilo que você decide fazer com a sua própria vida, aquilo que você decide escolher, vai determinar onde você vai chegar. Isso não tem nada a ver com as adversidades, porque Jesus, ele foi muito verdadeiro quando ele disse que no mundo a gente teria o quê? Aflições. Ele poderia ter falado: no mundo vocês vão ter muitas conquistas, vitória, só bênção. Poderiam ter falado isso. Mas Jesus escolheu falar: no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque assim como ele venceu, nós também iríamos o quê? Vencer. Mas quem que vence? O que se prepara ou aquele que fica sentado acomodado? Você já viu algum atleta querer troféu, subir ao pódio sentado? Vendo televisão o dia todo, comendo o que não deve comer, né? Acordando meio-dia, né? Você já viu alguém assim? Não. Uma das características dos atletas, daqueles que vencem, é a determinação deles de serem o quê? Disciplinados. Eles traçam o alvo, né? E falam, quando acaba um campeonato, aí você vê na televisão os repórteres fazendo as entrevistas. Aí a maioria deles fala assim, né? Como foi difícil a luta, né? Ali a competição, mas eles já falam que vão se preparar para a próxima competição e às vezes dão o nome do lugar, da onde vai acontecer. Ou seja, a vida deles é movida por conquistas, mas conquistas relacionadas ao que há preparo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: não seja um religioso, não espiritualize,
aquilo que você tem que fazer na prática. Amém, amado? Tem gente que passou 2017 todinho vindo na igreja pedindo a bênção dele. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A oração, ela é importante. Mas se você não se posicionar para se preparar, para receber, não vai adiantar nada. Porque Deus sempre vai fazer a parte dele. Amém, amado? Deus nunca vai ficar devendo nada para nós. E a gente, está devendo para ele? Fala aí para essa pessoa aí. Como é que está seu extrato com o céu? Está positivo ou está negativo? Amado, se está negativo, está em tempo ainda. Se você correr, né, na frente, como diz a irmã Yara, né, atrás não, quem corre atrás é o diabo, a gente corre na frente. Amém? Eu costumo falar que até no último segundo tempo da prorrogação, Deus pode nos levar a fazer um gol. Mas Ele quer nos ver ali em campo, ó, correndo, se preparando, né, fazendo os exercícios, disciplinada, para que a gente possa receber, amado, aquilo que Deus tem para nós. A maneira como você se posiciona vai fazer você experimentar coisas tremendas da parte de Deus. E quantas vezes na Bíblia, Deus, Ele pediu para que os seus filhos se levantassem, se colocassem de pé, porque Ele ia trazer uma direção. E que os seus filhos fizessem ali, tomassem um posicionamento para que pudessem ser abençoados. A gente vê isso na vida de Josafá, um rei. Ele se posicionou, transmitiu essa disciplina para todo o seu exército, porque o exército todo ficou de pé, bem armado, preparado, e Deus é quem agiu através desse rei, através do seu exército. Né? Tudo que nós precisamos é nos posicionar. E o diabo, ele sabe do poder que há no posicionamento. Por isso que ele tenta trazer, através de palavra, uma intimidação para a tua vida. Por isso ele faz questão de que as notícias ruins cheguem primeiro. Porque tem gente que se abala, né, pelas notícias, mesmo tendo centenas de promessas de Deus para a sua vida, se abalam com as notícias, se abalam com os comentários, né, ficam ali aborrecidos, né, aí sai do posicionamento, que é tudo o que ele quer. Né? Crente mal posicionado é crente que não consegue receber aquilo que Deus preparou para a vida dele. Mas crente bem posicionado, amado, não tem exército, inimigo que prevaleça. Não tem promessa que não se cumpra na vida. Não tem. Então nós precisamos entender que o posicionamento determina onde a gente vai chegar. Repita assim: posicionamento determina aonde eu irei chegar. Amém? Tem muita gente hoje frustrado. Ah, por que eu não recebi isso? Poxa, eu orei tanto, fiz campanha, jejuei. Estava conversando com uma irmã essa semana, e ela passando uma crise, né, na família dela. E ela falando: não, pastor, eu estou jejuando direto, estou nem comendo, só estou bebendo água. Mas aí ela passou o dia todo me falando o que não deveria falar. Falando mal do marido, falando da dificuldade. Eu falei: irmã, para de jejuar. Então o problema não é jejum, o problema é posicionamento. As suas palavras estão anulando as suas orações. Da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Você está orando, mas aí quando acaba a oração, levanta do joelho, que ela fala que está no joelho, né? Aí só fala que não deve. Eu falei: meu Deus, ela, ai pastor, estou fazendo tudo errado, tá? Mas recomeça direito. Em nome de Jesus. Então, amados, posicionamento é tudo na nossa vida. E as nossas maiores frustrações não devem ser o porquê não recebemos, o porquê não aconteceu. Você tem que estar frustrado porque você não se posicionou. É diferente. Não se entristeça por aquilo que não chegou, por aquilo que não aconteceu, pela porta que não se abriu, por aquilo que Deus não falou para você. Não, se entristeça porque você não se posicionou. Porque as nossas orações, quando nós ali buscamos a Deus, Deus ele nos dá uma direção. Amém, amado? Às vezes a gente quer ouvir uma resposta, ou seja, daquilo que a gente tanto deseja, mas Deus está trazendo uma direção na oração para a gente o que? Se posicionar. O que Deus falou para Josué? Josué, eu já te dei Jericó.
Mas o que você tem que fazer? Você tem que rodear a cidade 7 dias. 6 dias mudo, 7º dia troca a trombeta, dê o grito de júbilo e a muralha vai o quê? Cair. Posicionamento. Amém, amado? Posicionamento acompanha as nossas conquistas. Deus, eu queria um Deus assim, né? Já viu? Aí tá final do ano chegando. Aí eu fui num shopping semana passada, Via Parque. Aí o que acontece? Aí tava lá montado, né? Um espaço. Aí tinha o Papai Noel lá sentado, né? Com um saco lá cheio de papel de caixa, né? Fazer que era presente. E as crianças ainda ali tirando foto. Ai, que maravilha, né? O que a criança ela pensa nessa época? Quando vê o Papai Noel, ele é o homem do presente. Não preciso fazer nada, meu presente vai chegar, né? A criança às vezes não sabe que é o pai e a mãe que traz ali, né, como presente. Eu, quando era criança, eu acreditei em Papai Noel até 11 anos de idade. Brigava e tudo com meus colegas da rua. Não, existe sim. Ele me deu a bicicleta, ele me deu a boneca tal. E eles riam de mim, mas eu acreditava naquilo ali de pé junto. Escrevia cartinha, detalhe, escrevia cartinha, né, mãe? Cartinha, minha mãe incentivava. Mãe assim, né? Não basta ser mãe, tem que participar. Aí chegava, né, dezembro, aí incentivava. Eu e minha irmã escrever cartinha. Querido Papai Noel, não se esqueça de mim. Estão rindo, amado, mas é verdade. Na minha mente, não tinha tempo ruim. Aí eu ficava acordada até aqui, tinha todo um ritual, né? Tinha que escrever a cartinha, dar para a mãe levar para ele, aí esperar da meia-noite, que ele vinha nas casas e entregava o presente. Aí a gente ficava acordada ali até meia-noite. Aí quando a minha mãe via que a gente não ia dormir, aí botava o presente na casa da minha tia, que era no quintal. Aí falava, ele estava com pressa, né? Então não deu tempo dele chegar. Sempre tinha uma desculpa, né? Mas o presente sempre estava ali. O presente que a gente queria, né? Minha mãe ali batalhadora, sempre trabalhando, dava sempre pra gente aquilo que a gente queria, porque a gente era muito estudiosa, né? Modéstia à parte, sempre estudamos, nota boa, aquela coisa toda, tudo isso faz parte, né, do ritual, do presente, né? Aquela chantagem, estuda, aquela coisa toda. Enfim, eu cumpria todos eles que eu queria. Mas na minha mente era o seguinte, eu não preciso fazer muito, me preocupar, porque o presente vai estar ali, ele vai trazer. E tem crente esperando o Papai Noel, né? Achando que Deus é o Papai Noel. Ah, faz qualquer coisa, anda de qualquer jeito, não se posiciona não, que vai estar ali a tua bênção. Aí tu espera, da meia-noite, 1h, janeiro, fevereiro, março, abril. Espera até 31 de fevereiro, que não existe. Mas tu quer, né? Tu quer a bênção. Aí vem a frustração. Senhor, por quê, Senhor? Por quê? Mas a questão, amado, que crente posicionado atrai as bênçãos de Deus. Mas aquele que não se posiciona, não pense que Jesus é o Papai Noel. Não vai chegar. Você precisa gerar as suas vitórias. Amém, amado? Como você gera as suas vitórias? Com posicionamento. A nossa irmã Ana aí tá aí, né? Na reta aí da gravidez. Ô, Glória, é você mesmo, tá dormindo? Ô, Glória, acorda aí, é de você. A Ana tá aí na gravidez, na expectativa, é menina. É a Aninha que vai vir ou o Jobinho que vai vir? Né? Quem chegará? Mas ela está fazendo o quê? Ela está só esperando nem chegar, está fazendo pré-natal, na verdade. Começou o pré-natal, daqui a pouco tem a ultra, daqui a pouco a igreja vai se mover para fazer o chá de bebê, né? Glória a Deus. Chá da revelação agora, bebê no tempo, né? Já passou, revelação. Tem tudo junto agora, né? Verdade. E o chá de revelação ganha as fraldas, o chá de bebê ganha o berço, né? O carrinho. Glória a Deus, né? Mas ela está o quê? Se preparando para a chegada. Esse preparo dela está indicando para Deus o quanto ela deseja isso.
O nosso preparo diz para Deus o quanto nós queremos de fato aquilo pelo qual nós oramos. Deus não vê que você quer pela quantidade da sua oração ou por quanto você ora. Isso sim é importante, mas o seu preparo mostra para Deus o quanto você de fato quer algo. Amém, amado? Quem gostaria de passar no concurso público? Eu creio que muita gente gostaria, mas aí basta só você querer? Você tem que estudar muito. Você tem que ir além dos vencer os seus limites. Repita comigo assim: permanecer é ser capaz de vencer os seus limites. Amém? Então, quem se posiciona, se move. E quem se move, vence os limites. Limites das suas fraquezas, limites, às vezes, da preguiça espiritual, né? Limites ali dos problemas que vêm tentando nos cercar. E às vezes a gente se questiona. Tem um pastor que ele falou o seguinte, eu achei muito interessante, eu anotei aqui: nós questionamos porque Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos. Você já questionou isso alguma vez na sua vida? Porque Deus não te dá as oportunidades que você tanto espera. Mas Deus questiona por que nós escolhemos não nos preparar para as oportunidades que Ele deseja colocar diante de nós. Então, às vezes, nós questionamos por que Deus não nos concede algumas oportunidades. Mas Deus também tem a seguinte pergunta para nós: por que nós não escolhemos nos preparar para as oportunidades que Ele quer colocar diante de nós? Davi, ele foi um homem que trouxe grandes conquistas para o povo de Deus. Mas Davi era um homem que se posicionava. Ele acreditava que Deus era com ele, independente dos holofotes, independente da posição diante dos homens que ele possuía. Davi, no anonimato, ele fez mais proezas do que quando ele estava em evidência, porque ele se posicionou. Os desafios, amados, eles são constantes, eles vêm para todos nós. Você tem se sentido desafiado nesses dias? Sim ou não? Eu tenho. Cada manhã é um novo desafio. Nenhuma semana é igual a outra. Nenhum mês é igual ao outro. Nenhum ano é igual ao outro. Sempre nós estamos enfrentando desafios. Mas como a gente vai vencer tudo isso? Através do posicionamento. E quanto mais você exercitar, se posicionar, mais bem preparado você vai estar. Porque muita gente não vence as batalhas porque está acomodado. Se eu estou ali fazendo um alongamento, né, antes de um exercício, aí eu vou correr, né, vou profetizar isso, que eu vou fazer isso, alongo, aí vou correr, né, eu vou ter mais condições de correr bem do que uma pessoa que está levantando agora do sofá, com a cara toda amassada. Quem se prepara melhor vence. Amém, amados? Então, Deus, Ele quer que você, ainda neste ano, você tome algumas posições para que você possa vencer. Amém? Salmo 57, versículo 7, Davi, ele declarou assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Em algumas versões fala: firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração, cantarei e darei louvores. O Davi, ele tinha a segurança de que, independente do que ele viesse a enfrentar, ele estava preparado. E esse preparo começa no nosso interior. Amém, amados? O preparo da nossa vida, o preparo na vida do crente começa na integridade do seu coração, na integridade das suas palavras, na sinceridade, na verdade da sua espiritualidade. Nós precisamos, nesses dias, sermos mais verdadeiros para com Deus. Essa tem sido a minha oração, né? O Senhor tem feito coisas tremendas aqui nesse lugar. A gente tem visto assim uma mudança na atmosfera da igreja, nos louvores, né? Deus, ele tem visitado este lugar. Mas a minha oração é: Senhor,
que não hajam crentes emocionais no seu arraial. Porque a gente vê os irmãos, né? Uns pulam, outros deitam, outros se ajoelham, outros levantam, outros falam línguas. Enfim, a gente vê que cada um se comporta de um jeito no meio do arraial. Mas eu falo para Deus, Senhor, que nós não venhamos ser emocionais, mas que nós venhamos ser espirituais. Mas não aquele espiritual de uma forma religiosa, né? De estar aqui, de falar, né? Deus é poderoso, eu vou conseguir. Não, mas a gente realmente viver uma vida prática, uma vida sendo preparado todos os dias pelo Espírito Santo para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje, o Espírito Santo anseia preparar a tua vida para aquilo que Deus tem para você. Amém? A maior tragédia para um crente é ele viver a expectativa de um momento, da chegada de um momento. Não, irmã, eu creio em Deus. Deus, Ele vai me exaltar. Os humilhados serão exaltados. No lugar da vergonha, dará dupla honra. Né? A gente gosta de falar isso. Eu me amarro. São lindas palavras, fortes palavras. E precisam ser verdades na minha vida. Mas para que isso realmente seja uma verdade, a minha vida tem que ser uma verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado, pare de falar verdades vivendo uma vida de mentira. Quantos estão entendendo? Amém? Não adianta eu declarar a verdade se a minha vida não está sendo uma verdade. Se a minha vida é uma verdade, venha o que vier, haja o que houver, né? A gente vai falar como Paulo, nem a morte, nem a profundidade, nem demônios, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nada vai poder me separar do amor de Deus. Nada. E esse amor de Deus que Ele fala é uma vida prática de relacionamento com Ele. Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado, a maior tragédia é uma vida inteira à espera de um momento. Amém? O que é que deve acontecer? Você viveu uma vida toda se preparando para esse momento. É diferente. Eu posso esperar pelo momento ou eu posso me preparar para aquele momento. É diferente. Deus, Ele quer ainda nesse ano trazer algo para a minha vida e para a tua vida. Mas será que você está preparado para isso? José, ele viveu uma vida... Eu falei para minha mãe, eu estava lendo o livro de Gênesis, né? Já estava atrasada na minha leitura de Gênesis. Não saía de Gênesis, de jeito nenhum. Aí terminei o livro, faz a semana, né? E a história de José é uma história linda demais. Mas a gente vê que o homem sofreu tanto, né? Sofreu tanto, veio de uma família terrível. Que irmãos era aquele, né? Ainda bem que eu tenho só uma irmã. Que vale por aqueles 11 irmãos dele, né? Meu pai, hoje gente complicada é aqueles irmãos de José. Mas o José tinha problema dentro da casa e fora da casa. Porque depois foi perseguido, foi caluniado, ficou 2 anos preso. Meu Deus, era muita desgraça. Aí eu gosto muito de ler aquela passagem que ele estava preso e ele ali interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. Aí falou assim para um deles, daqui a 3 dias Faraó vai te restituir a sua posição. Aí quando você chegar diante de Faraó, você se lembra de mim, né? Aí diz a Bíblia que em 3 dias o homem foi chamado diante de Faraó, foi restituído, mas ele não se lembrou de José. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode se esquecer 3 dias de uma pessoa que te fez tão bem? Eu falei, só pode ser Deus isso. Deus fechou a porta para José, falou, não é o tempo de você sair daqui. Diz a Bíblia que ele ficou 2 anos preso, né? Então aquilo que deveria acontecer em 3 dias demorou 2 anos, né, para acontecer. Mas ainda assim, mesmo não acontecendo, a Bíblia não relata que José era uma pessoa amarga, revoltada, por que não aconteceu? Não, ele vivia se preparando para aquele momento que Deus ia trazer para a vida dele, porque ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. A prova disso é que mesmo preso, ele ficou em evidência naquela prisão e foi considerado um líder ali dentro.
Então, ninguém alcança tamanha posição e tamanha graça se não estiver vivendo uma vida de verdade para com Deus. E ele viveu essa vida. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que viveu a vida dele toda, né, durante muitos anos, se preparando para o grande momento. Mas ele podia ter agido diferente. Eu vou ficar aqui amargurado, angustiado, parado, porque Deus falou que vai fazer, então ele vai fazer, né? Vou esperar esse momento chegar. E tem muitas pessoas assim, esperando o momento chegar, quando na verdade Deus quer que você se prepare para o momento chegar. E se é Deus que vai trazer, Ele é fiel para cumprir. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, como é que está o seu nível de preparo? Amém? Jesus, ele venceu aqui na terra todas as coisas, não porque ele era Deus, mas porque ele viveu, desde que ele saiu ali do ventre de Maria, né, em forma humana, e habitou entre nós, todos os dias era um dia de preparo. Ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia o que o aguardava, ele sabia o que o Pai tinha preparado para ele, então todos os dias é um dia de preparo. E a nossa vida, amado, nós precisamos viver dispostos a estarmos preparados. Às vezes, a gente louvava muito esse cântico aqui na igreja, faz chover, Senhor, né? Aí chovia mesmo, né? Igual os irmãos quando louvam aqui, né? Uma coisa eu vou pedir ao Senhor, deixa eu ficar... Como é que é? Aquele louvor não... Então, eu já reparei, quando louvo esse cântico, ninguém sai da igreja. Acaba o culto, o pessoal fica, ó. Fica, né? Não? Veja bem, percebe, ninguém vai embora e fica aí. Tem uma senhora, verdade. Eu falei, meu Deus, né? Já não está louvando ele já tem um tempo, mas é verdade. Mas quando a gente louva, às vezes a gente gosta, né, de louvar essas coisas, né? Faz chover, Senhor, faz chover. Mas uma coisa interessante, a gente quer chuva abundante, a gente quer que Deus derrame aquela chuva que a gente tem na mente assim, que chuva é o quê? Bênção, né? Mas será que é bênção mesmo? Fala para a pessoa que está no celular, chuva é bênção quando a sua terra está preparada. Porque se não tiver, ela vai destruir. Teve um sábado que eu fui com o irmão Fabiano lá na casa do Ramon. Aí quando a gente veio, estava chovendo. Aí começou a chover forte e tal, a ventar. Aí eu falei, Fabiano, não vou para casa não, vou passar lá na igreja. Eu não sei o que eu ia fazer aqui na igreja, mas foi Deus que me trouxe aqui. Acho que era aquela semana lá da luz, né, que não estava sem luz. Aí eu falei, vou lá ver se a light apareceu. Aí cheguei aqui, minha filha, a telha estava voando, né, essas placas de isopor tinham saído do lugar. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu orando a Deus, ai Senhor, não deixa, não faz chover muito não, Senhor. Meu Deus, acalma esse vento. Amado, chuva só é bênção quando a nossa terra está preparada. Se a tua vida estiver preparada, Deus pode mandar a chuva. Mas se não tiver, a chuva vai vir, você não vai entender que é bênção. Vai ficar perdido, vai ficar, né, atribulado, porque isso vai causar destruição, ao invés ali de algo positivo, porque você não está preparado para isso. Amém, amado? Eu, quando cheguei aqui, a diaconisa Rogéria estava louvando, né, falando, aliás, aquela parte do versículo de 2 Crônicas 7:14, o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então, ali tem bênçãos tremendas nesse versículo para a nossa vida, mas nós temos que estar preparados. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, se você clamar por chuva, tenha a certeza que a tua terra está preparada para receber essa chuva. Amém? Porque aquilo que pode abençoar, pode também destruir. Então, nem sempre vale a pena Deus fazer hoje aquilo que você tanto deseja, se você não estiver preparado. Às vezes você pede a Deus um emprego, um casamento, né, uma porta aberta, uma resposta, mas aquilo vem durante alguns meses, é bênção, depois já não é mais bênção. Porque faltou o quê? Um preparo. Amém, amados? Então nós temos que estar preparados. Lá em Mateus 3, abra lá a Bíblia, Mateus 3. Versículo 2 e 3 diz assim: arrependam-se, porque
o reino dos céus está próximo, né? Mateus 3:2. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse arrependimento que está aqui na palavra é a questão de você se preparar também. Quando você ajusta a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras, de acordo com a palavra de Deus, você está se arrependendo de alguns comportamentos, se preparando para que Deus possa trazer para a tua vida a realidade do reino dele, né? Repita comigo assim: o reino de Deus tem vitórias para a minha vida e para a minha família, mas eu preciso me posicionar através do arrependimento. Amém? Não adianta a gente querer que Deus traga as bênçãos do reino se a gente não está disposto a mudar de atitude, né? A se consertar, a fazer com que a nossa vida seja uma vida verdadeira, uma vida íntegra, uma vida reta. Aí o versículo 3 diz o quê? Prepare um caminho para o... Versículo 3 de Mateus 3. Prepare um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Então a Bíblia fala que nós precisamos preparar o caminho para o Senhor, né? Cada um de nós temos essa responsabilidade, né, de fazer veredas, caminhos retos para o Senhor. Então ali está falando que Jesus, né, o Salvador viria, mas nós precisávamos preparar o caminho. Então Deus, Ele quer ainda neste ano trazer algo para a tua vida, mudar a tua história, mas você precisa estar disposto a preparar o caminho. Amém? Fala a pessoa que está do seu lado: prepara o caminho para o Senhor, porque Ele tem interesse na terra do seu coração, na terra da sua família, na terra do seu futuro. Amém? Então você prepara hoje para você colher amanhã, para você receber amanhã. Isso é algo muito pessoal. Aqui na igreja a gente está sempre buscando isso, né? A face de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre, que nos revele, né? Mas aqui dentro tudo isso é muito fácil, né? O ambiente é proporcional, o seu desafio não está aqui dentro, é lá fora, né? As suas dificuldades estão 90% lá fora. Então, aquilo que você aprende aqui dentro, você tem que levar para a tua casa, para a tua vida, né? Aquilo que você se dispor a exercitar vai te levar a um objetivo. Amém? Toda mudança de hábito te leva a uma mudança também, a experimentar uma mudança. Isso é algo que você precisa tá gerando. Amém? Repita comigo assim: o meu posicionamento determina os meus limites. Amém? A Bíblia, tem vários textos que falam de bênçãos e promessas, mas elas estão conectadas a posicionamentos. Vamos ler esse texto de 2 Crônicas 7:14? Diz aí: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, ou curarei a sua terra. Esse versículo é um exemplo muito maravilhoso de posicionamento, de preparo, porque fala aqui que além da oração, a pessoa teria o quê? Que se afastar dos seus maus caminhos. Isso envolve o quê? A atitude, não só a oração, né? A espiritualidade da coisa, mas se afastar dos maus caminhos, né? Ali fala que se humilhar. E se humilhar, muitas vezes, a gente reconhecer os nossos erros, pedir perdão, liberar pessoas. Então, esse versículo fala que quando a gente se posicionar, Deus trará o quê? Né? A cura, né? Sarará o quê? A nossa terra. Aqui não fala assim, ó, perdoarei o seu pecado e curarei a terra de Deus. Não. Fala a nossa terra, porque Deus quer dizer que nós somos responsáveis pela nossa terra. Por mais que Ele seja Deus poderoso, Ele não vai invadir a tua terra liberando bênção, se Ele não vê o dono da terra mais interessado em ser abençoado. Amém?
Você é o dono da tua terra, da tua vida? Você responde por você mesmo? Amém? Então é você que tem que cuidar, fazer esse caminho aqui, de orar, de se afastar dos maus caminhos, perdoar, se humilhar. E aí Deus vai trazer a cura para a tua vida. Então Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Tá? Aqui diz também nesse versículo que o clamor eficaz é o que vem acompanhado de posicionamento. Então, aquele que clama, a gente vê na Bíblia, no livro de Jeremias, no livro de Crônicas, no livro de Reis, que muitas vezes, quando o povo, o profeta recebia de Deus a palavra assim, ó, manda o povo se consagrar, se preparar, o que o povo fazia? Mudava as suas vestes, afastava das mulheres, né, se humilhava, colocava a casa em ordem, porque eles queriam ver Deus trazendo algo de novo no meio do povo, na sua vida, nas suas famílias. Então, o clamor, para ele ser eficaz, ele tem que ser acompanhado de um posicionamento. Amém, amados? Repita comigo assim: clamor eficaz é o que vem acompanhado de posicionamento. Eu me lembro uma vez que Deus marcou a minha vida com uma experiência que eu gostava muito de ir para monte, né, vigília. Logo no início da minha conversão, eu ia com os irmãozinhos da Assembleia de Deus, eles todas as vigílias. Quando dava sexta-feira, minha mãe nem me via, né? Porque já ia sexta, ia sábado e tal. Mas domingo estava lá na minha igreja. Eu ia quando não tinha programação na minha igreja. Mas eu me lembro, né, que a vida ainda estava assim, bagunçada. Mas queria ir lá para o monte. Aí eu me lembro que no monte, eu orando a Deus pela salvação da minha família. Aí Deus levantou um profeta e falou assim, eu sei que foi Deus, né? Não foi aquela profetada, foi Deus, porque a gente sabe, a gente se conhece, né? Aí Deus falou assim, de que adianta eu salvar a tua família e você ir para o inferno? Porque eu não tenho me agradado dos seus caminhos. Falei, meu Deus. Mas tomei um jeito, né? Um tapa e um jeito. Mas foi uma experiência que eu tive de que realmente às vezes nós queremos fazer clamores, né? Deus ouve, pela misericórdia Deus faz, mas nós seríamos muito mais bem-sucedidos nas respostas desses clamores se além do clamor tivesse o quê? O posicionamento, uma postura diferente. Amém? O meu posicionamento vai sustentar a minha oração. Amém, amados? Então é necessário a gente tomar algumas atitudes. Lá em Mateus 15, abra lá Mateus 15, versículo 21. Aí você pode pensar assim, pastora, mas evangelho é troca, então eu tenho que fazer para Deus dar? Não, evangelho é posicionamento. Isso não tem a ver com troca. Você tem uma posição que Jesus, ele conquistou para você. Jesus pagou um alto preço na cruz, amém, amados? Ele pagou, mas para quê? Para você viver a sua vida ou para você viver a vida dele? Lá em Colossenses fala, ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele. Ele, quando pagou um alto preço, ele acreditou que você, por ver tamanho sacrifício, você ia se posicionar de uma forma diferente para você ter uma vida diferente. Porque a nossa vida debaixo do jugo do pecado é uma vida destinada à morte, à destruição, à enfermidade, uma série de coisas ruins. Mas quando a gente está posicionado em Cristo, a gente consegue superar aquilo que vem contra nós. Amém? Mateus 15, 21 diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó, clamou ele. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, porque Jesus queria ver algo além do clamor. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o que mais que ela fez? O que é que diz aí? Adorou de joelhos, né? Umas versões se prostrou e disse, Senhor, ajuda-me.
Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Eu imagino aquela mulher lá de joelho e ouvindo o Senhor falar: não, que eu não vou te dar, porque eu vim trazer o pão para os filhos de Israel. E ela falou: mas Senhor, até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem, né? E são saciados. Nesse texto, Jesus queria ver naquela mulher, além do clamor, um posicionamento de uma adoração verdadeira, porque ela, Tiro e Sidom, era uma cidade gentia, uma cidade idólatra, e aquela mulher, ela tinha posturas diante de imagens, de deuses, que faziam com que ela se relacionasse com eles. Ela tinha ali uma atitude, um posicionamento diante de deuses estranhos. Mas quando ela chegou diante de Deus, ela poderia ter clamado. Quantos versículos na Bíblia fala que as pessoas pediram e Deus fez? Mas nesse texto, Jesus não fez quando ela clamou, mas quando ela se prostrou. Aquela atitude de se prostrar, ela é como se ela estivesse falando: Senhor, eu estou negando a todos os outros deuses, eu estou rendida a Ti. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida, da minha casa. Era uma atitude diferente. Porque se ela não se prostrasse, ela estava mostrando para Jesus, talvez, que ela queria a bênção, mas ela não queria se converter. Porque prostração diz respeito à humilhação, mostra ali a rendição, mostra um coração sincero. E tem muita gente assim, clamando, mas não se posicionando. Então parece que está de pé o tempo todo, né? Só com a mão esticada. Eu quero mais. Levanta a tua mão aí. Quem quer a benção? Glória. Levanta até o pé, né? Se bobear. Porque todo mundo quer isso. Mas muitas vezes a nossa vitória não tem a ver com a gente estar de pé, mas a gente está de joelho diante do Senhor. Mostrando para Deus: Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Quero ser igual aquela mulher ali. Eu quero me prostrar, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero me entregar a Ti como nunca antes eu me entreguei. Eu falei para uma mulher essa semana também, que estava buscando a Deus. Aí eu falei para ela: o que você ainda não fez, né, diante de Deus, para você receber o que você tanto quer aí? Aí ela falou algumas coisas. Eu falei: pois é, então faça isso. Às vezes tudo que falta é a gente fazer algo que a gente nunca fez. Mas quando eu falo em fazer, não é ter um dia essa atitude, mas a gente permanecer nessa atitude. Já ouviu aquela frase: time que está ganhando não se mexe? Então, por que você está mudando de time? Por que está mudando os jogadores? Por que está negociando o seu tempo? Porque você está mexendo em estruturas que não devem ser mexidas. Amém, amados? Fala para a pessoa que está do seu lado: a tua bênção está mais perto do que você imagina. Amém? Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a gente vai achar o Senhor quando a gente procurar Ele o quê? Pela metade, de vez em quando. Quando o negócio está queimando, pegando fogo ali, a fornalha está aquecida 7 vezes mais. É isso que vai trazer a nossa vitória. E a gente tem que buscar Deus? Não, a gente tem que construir uma vida com Deus. Amém? O pastor, parece que quarta-feira passada, né, o presbítero André, ele falou sobre isso. Não falou? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu creio que aquele quarto homem na fornalha apareceu para eles ali para livrá-lo, não porque naquele momento eles oraram, né, que eles fizeram a oração: Senhor, se Tu quiser nos livrar, o Senhor é Deus. Se não nos livrar, o Senhor continuará sendo Deus. Mas Deus não se manifestou ali porque eles fizeram essa oração, mas porque eles viviam uma vida posicionada, reta, verdadeira. E olha, ser crente naquela época ali, naquele reinado, era difícil. Era perseguição, era luta, era afronta. Era uma série de dificuldades que hoje a gente não vê nos nossos dias. Hoje os inimigos são outros, né? É igual a Tropa de Elite 2, o inimigo é outro. Né? Exatamente, os inimigos hoje são outros, né? Do tempo de Jesus, do tempo de Daniel. Mas
a nossa postura diante de Deus, ela é a mesma, precisa ser a mesma. Tem gente que fala assim, pastor, a Bíblia é tão difícil de entender. Eu também acho. Mas Deus é tão tremendo que as coisas acerca de salvação, perdão, arrependimento, todo mundo entende quando lê. Tem dificuldade. Já reparou isso? É difícil entender lá a genealogia, quem reinou e tal. Tem coisa que é difícil, mas as coisas básicas para a gente entrar na glória, né? Para a gente não errar o caminho, tá simples, amado. Não tá não? Tá simples. Então a gente não tem desculpa. Ah, Senhor, porque eu não entendi. Ah, porque o evangelista Laércio, Senhor, deu aquela aula, mas não explicou direito. Ah, porque a pastora André ficou botando aqueles vídeos. Tem gente que é cheio de argumento para não fazer o que é certo. Mas, amado, aquilo que é para a gente fazer e que vai produzir resultado, está simples na Bíblia. A gente tem aqui nos posicionarmos e a gente praticar. Amém? Então, lá em Jeremias fala, se a gente buscar o Senhor, a gente vai encontrar, se a gente o buscar de todo o nosso coração. É com sinceridade mesmo, diante do Senhor, entrega total. Abra a palavra de Deus também, lá em João 15:7. Volta lá para esse texto para a gente encerrar. A gente começou com ele e a gente vai terminar com ele. João 15:7. Achou aí? Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Então nós falamos aqui da bênção do permanecer. E aqui Jesus fala de duas coisas aonde a gente precisa permanecer. É na palavra e nele. Né? Então aí a gente vai pedir o que a gente quiser e ele vai conceder. Quando a gente lê lá em Gênesis a história de Noé, é interessante. Porque eu vejo assim que o mais difícil para Noé não foi construir a arca. A gente pensa assim, pô, foi difícil para ele. Ele nunca tinha visto um barco na vida dele, né? Nunca tinha feito aquele tipo de obra. E Deus ali pediu para ele fazer um barco. Que dificuldade. Não, amado. O mais difícil não foi ele construir a arca. O mais difícil é ele ter recebido uma palavra e 100 anos, né? Ali ele guardar essa palavra, permanecer na palavra de que Deus ia salvar ele e a casa dele. Mais difícil para Noé foi permanecer numa palavra, uma única palavra que Deus tinha dado para ele. Pergunta a pessoa que está do seu lado: quantas palavras de Deus você já ouviu de domingo até hoje? Fala para ele: várias. Aí vem um problema, aí você sai da posição, você sai da bênção do permanecer. Aí como é que pode? Como é que fica aí a história, a tua história? Né? Então, aqui nesse texto de João 15:7, fala que a gente tem que permanecer na palavra, né? No sentido de ouvir a palavra, reter a palavra, mas permanecer em Jesus. Talvez você tenha várias palavras de Deus no seu coração. Alguém aqui tem promessas de Deus para a tua vida? Quem tem aí, levanta a mão. Quem tem mais de uma, levanta o pé também. A questão aqui diz, tá, aquele que permanecer na minha promessa, na minha palavra, vai pedir tudo que eu vou conceder. Isso está escrito aqui? Não. Está escrito, se vocês permanecerem em mim. Né? Quando fala nele, é que ele é um modelo para cada um de nós. Ele é referência. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O pecado nos corrompeu, nos destruiu. E agora o Espírito Santo está muito empenhado e muito, né, com muita expectativa de que a Andréia, que o Ramon, que o Ademir chegue, né? Chegue a essa estatura de varão perfeito, a essa semelhança do Senhor Jesus. Então, todos os dias ele está ali, ó. Vamos embora? Ou o personal trainer, né? Bora, tá pronto? Levanta aí. Vamos correr um pouquinho? Agora tu senta. Agora tá na hora de tu comer. Saudável, coisa saudável. Né? O personal trainer ali, ó. Com aquela expectativa de ver a gente avançar, de ver a gente crescer, de ver a gente prosperar, de ver a gente conquistar. Então, aqui diz que se nós permanecermos em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós,
nós pediremos o que quisermos. E Deus ministrou meu coração de que Ele vai conceder o que a gente pedir, porque uma vez que você está em Jesus e a palavra dele também está em você, a sua petição está de acordo com a vontade dele, por isso que ele vai conceder. Você está tratado, né? Está moldado, então o que você pedir vai estar de conformidade com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente pede cada coisa estranha para Deus, a gente pede para a gente se vangloriar. A gente pede porque a gente está naquela oração de feiticeiro. Ah, Senhor, faz Deus, pega Ele, muda isso, faz aquilo, Senhor, mostra que Tu és Deus. Ai, Deus nem... Porque não é desse jeito que Deus trabalha. Mas quando a gente está em Jesus, quando nós estamos em Jesus e as palavras dele estão em nós, a nossa mente, né, passa por aquilo que os jovens falam aí, a metanoia. E aí você começa a pedir coisas que você nem pedia antes. Às vezes aquilo que você tanto orava, você nem ora mais, que você aprendeu a descansar. Porque quando a gente está em Cristo e a palavra dele está em nós, a gente entra no nível de descanso, de paz. Tem pessoas que falam, ah, pastora, você não quer casar, não? Eu falo, irmão, sinceramente, falar todo o meu coração, eu penso nisso. Quero ou não quero, não tem muita definição disso. Mas eu não oro por isso muitas vezes. Se eu orar por isso uma vez no mês, é muito. Porque isso não é a minha prioridade. Amém, amados? Ah, pastora, mas eu oro porque eu não tenho que orar, então... Não, você tem que orar. Eu quero dizer que às vezes a gente foca em algumas orações que não são prioridade de Deus. Deus, antes de conceder algo para você, Ele quer te dar outras coisas. Ele quer trazer e gerar dentro do teu coração outras mudanças. Para que Ele possa trazer a bênção, né? A bênção abundante, que para algumas irmãs é o Isaac chegando, para os irmãos é a Rebeca, né? E tantas outras coisas, que é maravilhosa, não é pecado, amados, você querer isso. Mas nós precisamos entender de que João 15:7 precisa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Né? Você precisa não só ter as promessas, mas ter ali a bênção de permanecer em Cristo Jesus. Amém? Porque isso vai fazer com que as coisas cheguem até a tua vida. Aí Jesus, ele ensinou a oração no Pai Nosso e ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi a oração que ele nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade. Então esse deve ser o nosso desejo, ter a vontade de Deus realizada na nossa vida. Amém, amados? Queria que você se colocasse de pé nesse momento, nós vamos estar orando aqui. Glória a Deus. É uma bênção permanecer, meu amado. É uma bênção permanecer. Quando Jesus ele morreu ali na cruz, ele decidiu morrer em nosso lugar. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aquilo que estava sendo feito ali no mundo físico, no mundo espiritual, também estava gerando uma grande vitória, uma grande mudança. Aquilo que foi feito há tantos anos atrás, ainda hoje tem validade. Você está aqui hoje porque Jesus, ele te alcançou. Pessoas hoje também estão se entregando para Jesus, porque aquilo que foi feito lá atrás é válido ainda hoje. Ou seja, permanece. Tudo que Deus faz, diz a Bíblia, permanece para sempre. Tudo. E se há uma certeza no seu coração a respeito disso, então nessa noite Deus está te convidando a assumir uma posição que é só tua. Você que é uma terra produtiva diante de Deus, porque é assim que Ele te vê, uma terra fértil. É a você que Ele está convidando a se posicionar. De que maneira? Você pode se perguntar. Da maneira que está lá em 2 Crônicas 7:14.
Além de clamar, você vai se humilhar. Você vai se converter dos seus maus caminhos. E você vai pedir a Deus que sare a sua terra. Por que você vai pedir hoje? Porque o Espírito Santo nessa noite, Ele fala para nós: há uma chuva abundante a ser derramada em nossos dias. Há uma chuva seródia a ser derramada em nossos dias. A Bíblia fala que quando a igreja estava reunida lá em Atos 2, eles viram como línguas repartidas, como fogo descesse. Mas antes diz a Bíblia que foi gerado naquele lugar um vento impetuoso que encheu aquele lugar. E nós precisamos pedir isso, Senhor. Sopra sobre nós o teu vento impetuoso. Porque o vento impetuoso quebra toda a estrutura velha. Faz com que aquilo que não foi colocado por Deus e edificado por Deus saia da nossa vida. E nessa noite o Senhor quer gerar isso em você. Porque Ele não desistiu de você, porque você não permaneceu. Se é hoje que Ele está liberando essa palavra, é porque hoje ainda é a oportunidade. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Aí Hebreus fala, Ele é o teu Deus. Se hoje você entende que essa palavra é para você, meu amado, se renda a esse Deus. Faça como aquela mulher: eu me prostro, Senhor, diante da tua presença. Porque eu deixei para trás na minha casa uma situação que eu não aguento mais. Eu deixei para trás, Senhor, uma pendência que é maior do que eu. E eu quero me render a Ti, Senhor. Porque eu não posso, mas o Senhor pode. E nessa noite, Senhor, o melhor posicionamento, aquele que mais vai agradar o teu coração, é o posicionamento de se render, de se prostrar, de reconhecer não só com palavras, mas com mudança de atitude, que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. E Ele conhece o nosso coração. Ele conhece se nessa noite nós estamos falando com Ele pela metade, ou se há uma entrega, uma rendição. É Ele que sonda os nossos corações. Salmos diz: ainda que palavra alguma seja formada em nossa boca, Ele já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece. O diabo pode ter te paralisado em alguns aspectos, mas porque você não se posicionou. Mas nessa noite o Senhor fala para nós: não se preocupe com os seus inimigos. Foque na minha presença. Foque na minha presença. Porque tudo que você precisa virá de mim. Tudo que você precisa virá do alto. Tudo que você precisa eu tenho para te dar. Tudo que você precisa já está preparado. Porque Ele é Deus que faz infinitamente mais além. A mesma fé que você tem para clamar, tem que ter para se posicionar. Porque não é fácil, amado, a gente romper com hábitos, a gente negar a nós mesmos, a gente andar mais uma milha, a gente acreditar mais uma vez. Não é fácil, não é fácil, mas o Senhor já fez a parte mais difícil. Ele já fez a parte mais difícil. Ele já abriu os céus, o véu se rasgou. Ele declarou: está consumado. Está consumado a nova história para cada um dos meus filhos.
está consumado. Oh, manarabalashe nerebanai. Oh, malabalasho nerebalai nerebassou manaraias. Oh, Deus querido, Deus amado. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Deus. Nós queremos, Pai. Queremos ir mais além do que as nossas palavras. Queremos, ó Pai, rasgar os céus, não só com as nossas orações, mas queremos, ó Pai, rasgar os céus com novas atitudes, Senhor. Porque as atitudes de Jó chegavam até o teu trono. Tu falaste: eis o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de gerar nessa mulher uma nova mulher, nesse homem uma nova essência, Senhor. Ah, Deus, queremos estar nas tuas mãos nessa noite. Queremos estar nas mãos desse oleiro que nos projetou para sermos vasos de honra, não para a desonra, mas para a honra. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos abrir a porta do nosso coração. Não queremos ser como aqueles crentes de Laodiceia que colocaram o Senhor para fora da porta. Aonde diz a Bíblia: eis que estou à porta e bato. Senhor, se temos te colocado para fora por causa da nossa desobediência, rebeldia, Senhor, falta de relacionamento contigo, de credibilidade nas tuas promessas, Senhor. Ah, Deus, sem ti nada somos e nada podemos. Nada somos e nada podemos. Por isso nós te convidamos: entra, Senhor. Entra na nossa vida, entra na nossa casa, muda a nossa estrutura. Que as tuas palavras sejam impressas na nossa mente, Senhor. Que não venhamos, Senhor, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos seguir um caminho reto, Senhor. Porque fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele que prometeu. Tu és fiel, tu és fiel, tu és Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Por isso nós nos prostramos diante de Ti nesta noite e pedimos a Ti: nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros como Noé. Mesmo que os anos passem, que possamos acreditar: abundante chuva virá. E quando ela virá, a terra estará preparada. Preparado está o nosso coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei na Tua presença. Preparado está o nosso coração, Senhor. Cantaremos e salmodiaremos na Tua presença. Oh Espírito Santo, oh amigo fiel, guia a nossa vida, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a romper com tudo aquilo que é velho e prejudicial. E que possamos, ó Pai, caminhar em linha reta, Deus. Porque ainda neste ano de 2017, o Senhor trará a este lugar, trará famílias aqui representadas, trará homens e mulheres que estão aqui, novas conquistas, Senhor. Novas conquistas, Deus. Quando o Senhor olhar para esse exército, Senhor, que se reúne aqui em Teu nome, o Senhor nos encontre posicionados, preparados, Senhor, para aquilo que o Senhor desejar fazer. Em nome de Jesus, Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.